Tu começou a tua carreira no Ferroviário. Depois tu passou pelo Paysandu do Piauí e foi no Guixadá. Depois tu foi te aventurar pelo mundo, pela Espanha. Passou inclusive pelo Real Madrid. Como foi essa experiência? Eu diria que o Real Madrid, ele foi a fase final ali da minha formação, porque eu tinha 21 anos, né? E aí eu tive o privilégio de trabalhar com o Vicente Del Bosque, com grandes nomes do futebol mundial, né? Tive a felicidade de jogar junto com o Raul, com o Guti, de treinar com o Fábio Capello. Então são nomes consagrados, né? Que eu tenho uma admiração muito grande, porque eles pegavam no meu pé, porque eu dava um drible a mais, porque eu prendia a bola, porque eu era um jogador que gostava de driblar, que gostava de segurar a bola, e eles queriam que eu jogasse de primeira, que eu jogasse rápido, né? E aí, depois que eu retornei da Espanha, aí sim, aí eu comecei no Ceará, depois eu fui pro Paysandu. Quando era pequeno, a gente tinha uma turma de amigos e a maioria torcia pro Ceará naquela época, né? Assim, no interior do Ceará. E aí, vestir a camisa do Ceará não deixa de ser um sonho para todos os garotos da, da, de Quixeramobim, do estado, de todas as cidades do interior, né? Então, para mim foi muito gratificante, né? Vestir a camisa do Ceará, jogar com o Mota e com o Sérgio Alves, que a gente fez um trio, que nesse ano, se eu não me engano, o Sérgio Alves disputou até, né, a máxima artilharia aí do futebol mundial, fazendo mais de 50 gols. E aí depois tu foi pro Paysandu como reforço para a Libertadores, naquela Libertadores de 2003, que muita gente se lembra daquele teu golaço em plena La Bombonera. E aí no ano no ano posterior, tu foi contratado pelo Boca Juniors e vestiu a camisa 10 do Maradona, inclusive encontrando ele. Como foi essa experiência na da Libertadores de 2003, onde tu fez um gol em plena La Bombonera, e depois no Boca Juniors? O Paysandu, eu considerei o Paysandu como uma grande vitrine, né? Eu tinha até proposta de outros clubes, mas eu via no Paysandu, que jogava a primeira divisão e a Libertadores, uma oportunidade muito grande de mostrar o meu futebol, não só para o Brasil, mas para toda a Sul-América, para todo o mundo, né? Porque na primeira fase de grupo, o Paysandu já foi o melhor time na classificatória, né? Que mais pontos fez. E isso nos deu toda essa vitrine que eu esperava. E daí nós tivemos a felicidade de pegar, já na oitava de final, o Boca Juniors. Nada mais, nada menos do que o temível Boca Juniors, que naquela época era o carrasco dos times brasileiros, né? E chegou o grande jogo na Bombonera, e aí sim, eu mostrei todo o meu potencial, mostrei toda essa preparação que eu tive na Espanha, porque eu já era um jogador, né, com experiente, e eu vi ali naquele jogo da Bombonera a grande oportunidade de mostrar meu futebol. E como é que foi depois a ida pro Boca Juniors? Tu teve a 10 do Maradona, eles te deram, fez um gol de placa em cima do River Plate e ganhou o Mundial de Clubes em cima do Milan, que na época contava com Seedorf, com Kaká, Cafu, com Dida e tantos outros, Maldini. Como é que foi essa experiência no Boca Juniors? Encontrar depois o Maradona, né? Isso. Logo a gente venceu o Boca Juniors em plena Bombonera por 1-0, né? Mas só que nós estamos falando de Boca Juniors, né? Que tinha Carlitos Tevez numa grande forma, o Esqueloto, Delgado, e eles no nosso jogo de volta nos venceram por 4-2, e aí eliminou o Paysandu. Só que eu deixei a minha marca nos dois jogos. A minha atuação fez com que o Carlos Bianchi gostasse do meu perfil, do meu jeito de jogar, e me fez o convite para ir para o Boca Juniors. Que nenhum jogador do elenco queria vestir a camisa 10.
e o Carlos Bianchi apontou para mim e disse assim, não, o Yarley vai vestir a camisa 10. E aí ficou aquele clima tenso, né, por parte do clube, por parte da imprensa, né, porque era um brasileiro meio que desconhecido, ninguém sabia como eu ia reacionar, né, jogando no Boca Juniors, porque eu vinha do Paysandu, que era um time pequeno, né, e assim foi. O Carlos Bianchi, ele confiou em mim, me deu toda a confiança, e eu, nos 2, 3 primeiros jogos, já comecei a me adaptar bem e tive a felicidade de ter esse super clássico em pleno Monumental de Nunes, onde estava repleto de torcedores. E aí eu tive uma grande atuação que é falada até hoje, né? Até hoje eu dou entrevista para as emissoras, sempre que tem um clássico, sempre que tem um super clássico, eles me ligam, né? Porque a minha atuação foi, como eles dizem, atuação de gala. Eu incorporei como irmão do Pelé, que a torcida começou a gritar, olê, 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 é irmão do Pelé. E aí foi muito lindo para mim, né? Muito, muito bonito tudo isso que aconteceu. Eu fiz um gol de placa, como eles dizem que o gol é considerado, está entre os 10 gols mais bonitos dos clássicos, né? E aí a minha carreira, a minha adaptação, ela estava já praticamente completa, né? E a aceitação também por parte dos torcedores e da imprensa, depois desse super clássico, também foi muito, 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 muito melhor, né? E daí eu fiz um gol contra o São Lourenço, em plena Bomboneira, e aí deu praticamente o título nacional, uma apertura, né? Que aí a gente já estava próximo do Mundial, eu garanti a titularidade no Mundial, né? Jogando nada mais nada menos contra o Milan, né? De Kaká. E com a camisa 10, né? E com a camisa 10. E aí depois do Dourados, tu desembarcou no aeroporto Salgado Filho para assinar com o Internacional, pintar a América de vermelho pela primeira vez e o mundo de vermelho em cima do Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Até então um dos maiores clubes da época. Na semifinal, por exemplo, goleou por 4-0 o América. E muitos não acreditavam naquela equipe do Inter em cima do Barcelona. Como foi o pré-jogo, o vestiário? Esse é um tema que para mim eu sempre gosto de falar, porque eu acho que a minha vinda pro Internacional ela não foi por acaso. Porque eu já tinha uma experiência de Mundial, eu já tinha experiência de Libertadores, já tinha ganho o Mundial e vencendo um time grande, né, que era o Milan. E quando eu cheguei em Porto Alegre, existia um clamor por parte da torcida pela Libertadores e pelo Mundial, porque o Grêmio já tinha esses títulos e a gente sabe da rivalidade que é Inter e Grêmio na capital, e as brincadeiras, as gozações, as discussões, e os torcedores, né, do Inter eles estavam em desvantagem, né? E muitos me abordaram me pedindo que eu fizesse de tudo para vencer a Libertadores. Não se falava nem do Mundial, mas o fato era de ganhar um título importante, que seria a Libertadores, né? E quando eu cheguei em 2005, a gente fez um grande campeonato brasileiro, né? Mas se classificamos para a Libertadores. E aí fortalecemos o time muito mais em virtude desse episódio contra o Corinthians. O time fortaleceu muito mais e começamos pré-temporada focado em Libertadores. E o time se fechou de uma maneira que a gente conseguiu essa Libertadores, preparamos bem o Mundial. E eu vou te ser sincero, não é demagogia, mas a gente tinha uma confiança, muita gente não acreditava, mas o grupo em nenhum momento duvidou
que a gente não venceria esse Mundial. E aí depois que venceu o Mundial em cima do Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, a ficha caiu no Japão ou caiu aqui em Porto Alegre? Aquele time, ele estava montado para grande êxito, né? Grande sucesso. Eu não sei porque desmanchou depois aquele elenco, mas se continuasse com esse elenco 2008, 2009, se viesse só jogadores pontuais, a gente teria dominado muito mais. É que a decisão de desfazer aquele elenco, em virtude de que já tinham ganho o Mundial e esses jogadores poderiam se acomodar, isso foi uma das maiores erros que aconteceu no Internacional, né? Porque era um grupo que se gostava muito, um grupo que estava bastante unido, né? Durante o ano perfeito e as coisas foram saindo das nossas mãos. Mas em nenhum momento a gente duvidou de ser campeão mundial. Podia ser Barcelona, podia ser quem fosse, o Ronaldinho, quem fosse na nossa frente, a gente venceria, né? E a confiança ela era tão grande que, né, o nosso vestiário era um vestiário unido e antes dos jogos naquele Mundial, o Barcelona ganhou de 4-0, mas em nenhum momento a gente duvidou que a gente poderia vencer o Barcelona. E aí depois do Corinthians, tu voltou para o Ceará para a tua segunda passagem, depois foi campeão da Série B pelo Goiás, foi para o Paysandu e encerrou a tua carreira no Ferroviário, o time que tu começou a tua carreira. Era hora naquele momento de parar ou dava para ficar mais uns 2 aninhos ainda continuando jogando? Não, já era para parar, né? Inclusive eu já estava de teimoso mesmo, né? Eu acho que quando eu retornei para o Goiás, para tentar subir o Goiás, que inclusive eu consegui subir, né, e sendo até campeão da Série B, quando terminou ali eu já era para me ter parado. Aí eu fui no Paysandu mais para ajudá-lo a administrar, só que e jogar também, só que as pernas já não aguentavam mais, já estava muito pesado, o clima também de Belém não favorecia, e aí eu fui já, o nível meu foi baixando, eu disse, ó, tá na hora de parar, voltei para Fortaleza, né, fui tentar resgatar o Ferroviário, mas o futebol, ele sem dinheiro não dá para você fazer nada, o futebol é caro, tem que manter um mínimo de uma estrutura, coisa que o Ferroviário não tinha. E aí eu resolvi parar, né, e finalizar uma carreira que eu desfrutei bastante, que eu não tenho nada que reclamar, não tenho nenhum incidente, né, não tenho nada que me queixar. O futebol foi muito generoso comigo. Eu me dediquei bastante, fui muito profissional e foi uma carreira que pode se virar um filme, né? E espero fazer um livro aí, né? O livro que eu tenho já para o final do ano é um livro falando só do Mundial de Clubes, aqui do Inter, mas no futuro, quem sabe, eu faço uma biografia de toda a minha carreira, que eu acho que vai ser muito interessante aí para os jovens, para quem gosta de futebol. Em 2016, tu recebeu o convite para ser coordenador das categorias de base do Internacional. Olhando esse campo e a gurizada jogar, não dá vontade de pedir um calção e uma chuteira e jogar um coletivo com eles? Dá, e às vezes eu jogo. Às vezes eu treino um pouquinho com ele quando falta um jogador, né? E o Cobalcini, que é o nosso treinador aqui do Inter B, né? Ele sempre está dizendo, Yarley, vamos. E aí eu vou, tô dentro. Né? Inferniza muito? Se o menino não estiver pronto, o velhinho aqui ainda incomoda. O velhinho é bom de bola? É bom de bola. A gente pode não ter o mesmo preparo, mas não desaprende, né? Não desaprende de maneira nenhuma. Yarley, que tal a gente ter um bate-bola rapidinho, pergunta e resposta? Sim. Na tua carreira, tu já jogou com algum atleta que
jogava 20% do que ele imaginava que ele jogava? Sim, sim. Muitos? Muitos. Tem muito jogador que vive no mundo da lua, né? Como se diz. Né? Tu já deixou de passar por algum companheiro teu porque sabia que ele ia quebrar a bola? Não. Isso não. Isso aí já foge um pouquinho da minha maneira de ver. Eu até deixava de passar para ele, porque ele, naquele momento ele não estava num bom momento do jogo e eu estava esperando ele se recuperar. E aí ele tinha errado duas, três, eu deixava ele se recuperar e tocava para outro, e ia falando com ele, vamos, calma, vai dar certo. E conversava um pouquinho com ele para ele se recuperar dentro do jogo. Mas já teve de companheiro teu que tu olhou assim, meu Deus, como é que esse cara conseguiu ser jogador profissional? Vários. Mas eles conseguiram por muita vontade. E o futebol às vezes tem que ter uns carregador de piano. Né? Ele tecnicamente não era tão bom, mas corria, marcava, né? Ajudava, mas a gente sempre questionava, porque ele, às vezes com a bola no pé, ele quebrava bastante. E a última, para fechar, em Libertadores da América, tu já chegou no ouvido de Uruguai e Argentina e deu aquela provocação para desestabilizar? Não só provocação, como soco, cotovelada, entrei por cima, porque a Libertadores ele tem essa rivalidade, né? E eu era um jogador que era bastante caçado dentro de campo, né? Mas às vezes eu tinha que ser forte para mim não sair de campo diretamente para o hospital. Né? Eu tinha que também se fazer de duro, né? Tá bom. E Ali, eu agradeço muito a entrevista, foi muito boa. Obrigado. A gente fecha por aqui com o Pedro e Arley. E aí, pessoal, curtiram a entrevista? Acompanhe as informações de Grêmio e Inter no nosso site, conexãogrenal.com. Estamos também no facebook.com/Conexão Grenal e no twitter.com/Conexão Grenal. Até a próxima!